Você ouve. Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo. Bandeirantes. Contrato de Neymar com o Santos termina no final deste mês. E até por isso o Neymar havia dito, semana passada, que teriam de esperar até dia 12. Não que no dia 12, dizia ele, haverá resposta. Mas porque dia 12 seria o último jogo antes da parada para o Mundial e, portanto, não haveria mais jogos, a não ser um outro amistoso que pudesse ser marcado. Mas o contrato vai até o fim do mês. O jogo acontecerá dia 12, mas Neymar não estará no jogo contra o Fortaleza no dia seguinte, 2 dias depois da segunda partida do Brasil nessa fase da eliminatória. São 2 jogos, né? Quinta agora contra o Equador, terça que vem, daqui a 8 dias, contra o Paraguai na Neoquímica Arena. E aí 2 dias depois há uma rodada do Campeonato Brasileiro sem Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, porque esses vão para o Mundial de Clubes. E então o Neymar havia dito isso. Porém, o pai dele deixou claro que tinha muitas dúvidas. Provavelmente ele tem a certeza já do que vai acontecer, mas publicamente manifestou dúvida, colocando até um ponto importante, uma questão importante, se o Santos tem condição financeira de renovar o contrato com o Neymar. Um contrato com base no que se firmou o acordo Santos e Neymar não dá pé. Não foi um bom contrato. O Santos registrou um crescimento considerável de sócios torcedores, patrocinadores entraram porque o Neymar foi contratado, isso é indiscutível. Só que o percentual desses novos patrocínios, o percentual que fica com o Neymar é elevadíssimo. Até aí tudo bem. O Santos poderia dizer, bom, é melhor 25% de algo do que 0. Perfeito. Só que há um mínimo a ser pago. Entrando ou não entrando, há um mínimo a ser pago. E esse mínimo é muito alto. Então é claro que o contrato é ruim. O clube se compromete a pagar algo que ele não sabe se arrecadará, se ele terá receita para isso. E esse algo que ele se compromete a pagar é um valor elevado, completamente fora do que qualquer clube brasileiro pode pagar. A ideia era exatamente ter essa receita extraordinária, mas mesmo parte dessa receita é volúvel. Sócio-torcedor, o cara se torna sócio-torcedor, ele pode 2, 3 meses depois parar de pagar, porque ele está apertado, parar de pagar porque está descontente com o clube. Depois de um tempo, é comum isso, o clube tem 70 mil sócios, 2 anos depois ele tem 50 mil, 4 anos depois ele tem 90 mil, 5 anos depois ele volta a ter 70 mil. Não é algo que só cresce, só aumenta. Não é? Você não atinge um mínimo e a partir dali é só crescimento. Isso não existe. Então não dá para contar com essa receita como certa. Ela pode existir, pode não existir. E o patrocínio é aquela história. Pelos valores acertados, o patrocínio teria de ser tão imenso, tão gigantesco, para poder garantir esses pagamentos, que caso contrário, o clube se vê obrigado a honrar compromissos sem ter recursos para isso. Então o Santos tem de ponderar tudo isso. O Neymar tem de ponderar. Eu tenho outras propostas. De onde?
da Europa? Futebol turco, talvez? O Neymar aguenta fisicamente jogar o campeonato turco? Quem assiste o campeonato turco sabe como é que a banda toca. Ele aguenta fisicamente? Estados Unidos? Pode ser. Porque também não é uma preocupação, não é um desespero, né? Se o Neymar falar assim, ó, me aposentei. Ele está sossegado. Ele está sossegado, mas ele quer jogar, até porque ele quer ir à próxima Copa do Mundo. Esse é o objetivo dele. E aí entra exatamente esse fator. Como facilitar a ida para a Copa? Como tornar mais viável a atenção do Ancelotti e uma convocação? Jogando nos Estados Unidos? Ou aqui? Aqui. Mas o que será o Santos? O Santos hoje está na área de rebaixamento, uma pontuação baixíssima e com risco óbvio, né, de ir para a Série B. Pode escapar. Nós já vimos segundo turno, já na última parte do segundo turno, um clube dado como rebaixado e ele escapa. Aconteceu com o Fluminense 2 vezes. Pode acontecer. E já aconteceu também de um clube se sentir confortável, não desço mais. O Santos, em certo momento em 2023, falou, não desço mais. Escapei. Aí na reta final desandou e foi para a Série B. Então não é que está rebaixado, não. Mas a possibilidade é real. E quando você olha a necessidade de pontos, você fala, olha, com essa necessidade de pontos, o risco é muito elevado. O Santos vai disputar mais 27 jogos, né? Me parece. 27 jogos. Ele deve... É isso, né? E, portanto, estamos falando de 81 pontos. 3 jogos por jogo em disputa. 81 pontos. E aí vem a questão chave. Ele tem de fazer 38 desses 81 pontos. Não é moleza. Se você olha o aproveitamento atual e olha a perspectiva. E aí, às vezes, o clube se desespera e sai contratando. Já estão falando em Alexandre Matos, que desenvolveu, digamos, a fama. E o Alexandre Matos, se for para o Santos, ele vai ter a grande oportunidade de demonstrar se isso é real ou não, né? Se isso é real ou não. Se ele, de fato, só trabalha com muito dinheiro à disposição. Ou se ele é capaz de trabalhar em condições mais modestas, com orçamento bem mais baixo, precisando usar a observação, a inteligência, o tato, o conhecimento de futebol para contratar os caras certos. Senão, sai contratando, depois não consegue pagar e essa história sempre termina mal. Mas, se o Neymar, depois de todas as ponderações, o Santos vai ficar na Série A, não vai ficar na Série A, é uma boa ficar aqui, não é uma boa ficar aqui, o Santos consegue pagar, não consegue. Se ele resolver não renovar, se ele resolver ir para os Estados Unidos, para a Turquia, ou quem sabe para algum clube brasileiro, né? De repente aparece um clube brasileiro endinheirado e contrata. Falaram em Flamengo e tal, mas o Flamengo não deu sinais de que tem esse interesse. Mas, se ele não ficar, terá sido mais uma melancólica despedida. Com uma derrota, com a expulsão, e não é nem meter a mão na bola. Se o cara fica 5 minutos, como se estivesse diante de um tabuleiro de xadrez, para tomar a sua decisão, ele não faz aquilo. Até porque ele fala, não, tem VAR. Não é a Copa de 86, o Maradona fazendo gol na Inglaterra. Ali, se o árbitro não viu, o bandeirinha não viu, um abraço. Agora tem VAR. Se ele tivesse tempo para pensar, ele não faria.
Mas aquilo é desespero, né? Era até uma bola em que ele poderia chegar para concluir o lance, mas ele já percebeu que o jogador do Botafogo provavelmente conseguiria tirar. E aí meteu a mão na bola, meteu o tapa na bola. Lance para amarelo, já tinha um amarelo. Então é óbvio que se ele para pensar, nada disso acontece. Então não é esse é lance de jogo, né? É uma malandragem, e toda e qualquer malandragem não serve, e essa seria inclusive inútil, porque tá lá o VAR, se o árbitro não tivesse visto, o VAR ia dizer, meteu a mão na bola, tal. A consequência seria a mesma. O segundo cartão amarelo é a expulsão. E claro, o gol não valeria. Deixou o Santos com 10, e o Santos, que jogou melhor do que o Botafogo, quando fica com 10, recua e toma um gol meio acidental, porque o Arthur cruza, ninguém toca na bola, o goleiro, o Brazão, fica esperando para ver quem vai tocar, para ele então ir na bola, mas ninguém toca, ela vai direto 1-0 Botafogo. E aí, é desespero depois de desespero, né? Porque o time olha, área de rebaixamento. Rodada seguinte, área de rebaixamento. Rodada seguinte, área de rebaixamento. Jogo na Vila. Jogando melhor que o oponente. Perde o jogo. Isso vai criando uma perda de confiança, um processo, né, de perda de confiança. O time melhorou demais com o Zé Rafael, né? O Zé Rafael deu inteligência ao meio campo. O Santos melhorou muito com o Zé Rafael no meio campo. Mas ainda tem problemas óbvios, né? Visíveis. No setor defensivo, no tipo de marcação, no fato de que muitas vezes é pouca gente no meio campo, ficam 2 contra 4, esse tipo de coisa. Mas se o Neymar for embora, terá sido melancólica pela situação do time, não é nem pela expulsão em si, a derrota. Se perde, mas está com 18 pontos, é normal. Mas a situação será uma despedida melancólica. E o Santos é o único clube onde o Neymar encontra uma ligação muito forte da torcida, do próprio clube, das imagens históricas que estão ali no museu ou nas paredes de vestiário. O Neymar, que foi brilhante no Barcelona, ele ganhou a Liga dos Campeões, mas ele não marcou seu nome na história do Barcelona como poderia ter marcado. Ele se tornou esquecível, mesmo tendo sido brilhante em 2015 no título da Liga dos Campeões. Ele foi, inclusive, co-artilheiro, né, junto com Cristiano Ronaldo e Messi. E foi decisivo numa partida que parecia perdida, parecia eliminação do Barcelona contra o Paris Saint-Germain. Foi decisivo, ele ganhou o jogo. Mesmo assim, ele não deixou aquela marca que o Messi deixou no Barcelona, que o Cristiano Ronaldo deixou no Real Madrid. Não deixou essa marca, nem no Barcelona, nem no Paris Saint-Germain, nem na Arábia Saudita. São sempre despedidas melancólicas. A do Barcelona foi porque o clube queria que ele ficasse. E ali há, inclusive, o início de um novo processo de inflação no futebol. O Paris Saint-Germain, ao pagar o que pagou pelo Neymar, e em seguida meter 180 milhões de euros no Mônaco pelo Mbappé, embora fazendo de conta que era um empréstimo, né? Ele inflacionou extraordinariamente o mercado. Mas foi uma despedida melancólica, com os jogadores querendo que ele ficasse e tal, e claramente, do ponto de vista técnico, de carreira, de história, uma decisão errada. No Paris Saint-Germain, onde o Neymar chegou como rei e assumiu, como ele costuma fazer, assumiu a ideia de que era de fato um reinado, mas um reinado que não se realizou. Não se realizou.
Logo ele passou a ser o terceiro do time, com Messi e Mbappé. E as contusões atrapalhando, prejudicando, os períodos longos de recuperação. E vai para o futebol árabe, que é sempre visto como o ocaso, embora para alguns nem seja. O cara vai e volta, hoje eles vão mais jovens, então ainda há tempo para o retorno. Aí ele volta para o Santos, que é onde ele tem história, é onde há uma memória afetiva em relação ao seu nome. E, de repente, a despedida, a nova despedida, pode ser melancólica, como foi a primeira, pelas circunstâncias. Que ele sairia um dia, é óbvio, era óbvio. Que ele iria para o Barcelona era cada vez mais claro, mas o modo como as coisas ocorreram, o fato de que o Santos ganhou muito menos do que deveria ganhar por um jogador daquele nível, e aí ele volta. E o Santos comete o erro de dar à sua volta ares de que era o Neymar de 2010 que estava de volta. Você não contrata o passado do jogador. Você contrata o que ele é, como ele está naquele momento. Então, isso foi terrível, porque muita gente cria expectativa. Muitos torcedores criaram a expectativa de que veriam o Neymar de 2010, ou o Neymar de 2014, 15 no Barcelona. E esse Neymar não existe mais. Não existe mais. Ele não tem mais a força, o arranque, ele não tem mais a explosão, por isso ele tem de jogar muito próximo à área. Na carreira do Neymar, constantemente, essa decisão de aparecer como o rei do pedaço, como o imprescindível, como aquele que deve ser visto como referência técnica, como aquele diante de quem devem se dobrar os treinadores, os jogadores, as cobranças ostensivas em campo, porque o colega fez A em vez de fazer B. O treinador, com aquela imagem de que eu posso falar com qualquer um, mas não com ele. Pelo contrário, ele é que vai dizer o que ele quer. Isso não pode. E o Santos não é um clube do bairro que, de repente, contratou uma estrela. O Santos teve jogadores muito maiores que o Neymar, inclusive o jogador mais importante da história do futebol. Não pode dobrar-se dessa maneira. Tem de ser uma relação digna, com respeito pela história do jogador, dando todas as condições que um jogador desse nível deve ter para render o seu melhor. Não vai pagar ao cara o mesmo que ele paga para o menino que está começando, é claro que não. Mas a diferença deve ser aí, no salário, pela carreira construída, nas condições do contrato, mas jamais no tratamento quando você lida com o coletivo. Não pode ter regalias no ambiente coletivo. Você vai pagar mais, porque ele vale mais. Porque a lógica desse mercado diz que ele vale mais. Se você quer tê-lo, você tem de pagar mais. Mas essa é a diferença. E não pode ser outra. Nenhuma outra. Claro, a história do futebol e do basquete e do vôlei está repleta de casos em que há essas deferências inadequadas. Mas isso não quer dizer que é certo, porque já aconteceu. E já aconteceu muito. Mas o Neymar não se constrange com isso. E não derruba isso. Não faz com que os outros jogadores sintam que ali está um cara que é conhecidíssimo, que é uma estrela mundial, que é conhecido no mundo inteiro, que é um jogador extraordinário, isso é indiscutível, mas que não se porta como tal.
ele se porta como um a mais. Se ele faz isso, ele é o líder natural daquele grupo. Mas ao abraçar, revestir-se dessas regalias e dessas deferências e desse curvar a espinha do clube, ao revestir-se disso, ele apequena a sua importância dentro daquele grupo. Apequena. E aí, os outros jogadores podem dizer, bom, é o seguinte, o resultado é dele, né? O time é dele, ele que faça o resultado. Claro que os caras lutam, gostam dele, inclusive, muitos são fãs. Alguns cresceram sonhando em ver o Neymar. Imaginem jogar com o Neymar. Mas o resultado coletivo e nos jogos é muito ruim. Porque parece que estão todos orbitando. E se o passe não é dado para ele, e se a jogada feita não é a que ele entendia ser a melhor, aquilo se torna público para o mundo, para a televisão, para o estádio, para quem estiver vendo. Isso é muito desgastante. O Neymar, que ele é craque, eu acho uma tolice quando discutem isso o Neymar. O Neymar é muito craque, é fenomenal. Ele teria sido craque em qualquer época. Ele é o craque atemporal. Ele teria sido craque, jogador de seleção, nos anos 30, 40, 50, 60, 70. Ah, naquele time ele não jogaria. Talvez, mas se ele estivesse lá jogando o que ele pode jogar, ele seria convocado e poderia ser titular. Ele é um jogador fenomenal. Ele tem recursos raríssimos. Muitos ele perdeu, que são aqueles que dependem da condição física. Basicamente, ele mantém o domínio de bola e a finalização. Isso ele não vai perder. Mas ele perdeu aquele arranque, a explosão. Quando o zagueiro pensava em chegar, o Neymar já tinha partido com a bola. Aquele pegar a bola no meio campo, fazer uma fila, levando 3, 4 e parando dentro do gol. Isso acabou. E nós vimos ele fazer isso várias vezes. Não foi uma, não foi duas. Várias vezes. E além de tudo isso, o Neymar, como aconteceu com centenas de milhares, né? Ele sai de uma situação social, econômica, frágil, um garoto pobre. E muito rapidamente se torna um milionário. E hoje, provavelmente, um bilionário. Mas isso não é a justificativa para a maneira como o sujeito reage ao círculo onde ele está. O Neymar tem de entender que há um sistema. Como ele tem talento, ele é colocado ali. Expectativas são projetadas e se ele não cumpre essas expectativas, ele é lançado fora. E há paredes que não são visíveis, há muros invisíveis, cercando todo esse círculo. Ele está lá. Ele pode conformar-se ao círculo, que é o que ele tem feito, que é o que a maioria faz. Mas ele teve, pelo seu talento, ninguém fez favor a ele, pelo seu talento, ele ganhou uma importância que deu a ele uma outra opção. Atacar os muros do círculo, sair do círculo, atacar o sistema que o colocou naquele círculo. Quantos fizeram isso? Diego Armando Maradona, acima de todos, fez isso. O tempo todo. E às vezes até se autoflagelou pela maneira como lidava com o mundo, pela consciência de mundo que adquiriu. É o cara que, reunidos, dirigentes e jogadores, para protestar contra a Conmebol a favor dos clubes, e ex-jogadores como ele diz para todos os jogadores: vocês não percebem que vocês são empregados, que vocês são trabalhadores, e
que vocês nunca trabalham a favor de vocês. Vocês se mobilizam na defesa dos clubes, nunca em defesa do cara que está na Série D, C, B, do cara que fica 4 meses sem receber salário, no jogador que não é contratado porque há uma convenção entre os clubes de que aquele cara faz muitas reivindicações, como aconteceu muito no futebol argentino, com Basso e companhia. Mas o Maradona era tão grande que não poderiam lançá-lo fora. Mas ele atacou esse estado de coisas o tempo todo. Ele enxergou os muros e foi contra os muros para rompê-los. A resposta não deve ser a acomodação do milionário. Tá vendo? Eu venci e agora eu faço o que eu quiser com essa fortuna que eu tenho. É claro, isso é óbvio. Uma fortuna que foi conquistada pelo talento da pessoa. Ninguém deu de presente, nem ele roubou. Mas ele foi de tal maneira conformado àquele círculo que já não consegue sair dele. E vestiu uma máscara, e aqui não no sentido pejorativo que se usa, no sentido da personagem teatral. Vestiu uma máscara e já não consegue arrancá-la do rosto. Então, o sucesso técnico, financeiro, é indiscutível. Ganhou, não ganhou a Copa do Mundo, isso é... O Zico não ganhou, o Puskás não ganhou, o Cruyff não ganhou, o Zizinho não ganhou, Luiz Pereira, o Ademir da Guia não ganharam. Isso não define carreiras. Pedro Rocha não ganhou. Mas Platini não ganhou. Figueroa não ganhou. Mas não há dúvida que ele é um craque. E quem diz que ele é craque, quem já disse isso? O Zico, o Messi, o Cristiano, o Maradona dizia isso. Maradona era encantado com o futebol do Neymar. E o Pelé. Então, se esses caras disseram que ele é um craque, assim como Romário e Ronaldo também dizem que o Neymar é um craque, eu acho que essa discussão é ridícula. Não dá para discutir. É claro que ele é um craque muito acima da maioria. E muito acima de vários que são chamados de craque. Ele é um extra série. Mas conformou-se a esse círculo, banalizou a sua personagem e pode, com taças e muitos dólares, deixar o futebol, algum dia isso acontecerá, como uma pessoa triste. Uma pessoa que saiu rico, famoso, cheio de títulos, mas vazio como antes. Meu caro Ronald Gimenez.